Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base da medicina, a semiologia respiratória. Vamos desvendar juntos como interpretar os sinais e os sintomas do sistema respiratório. Sabe, a ideia é transformar toda aquela teoria dos livros em um diagnóstico preciso, lá na prática do dia a dia. E para começar, já fica aqui uma mensagem que é, olha, fundamental. Dominar a semiologia respiratória vai muito, mas muito além de quem quer ser pneumologista. É uma habilidade, assim, universal na medicina, é o que constrói um raciocínio clínico afiado para qualquer especialidade. É por isso que vale tanto a pena se dedicar a esse estudo. Bom, então como a gente começa? A jornada para chegar num diagnóstico tem um caminho, uma abordagem clássica. Existe um método, sabe, testado e comprovado, que guia a gente passo a passo, organizando toda a investigação. Vamos ver como funciona? E aqui está o nosso mapa, a rota do diagnóstico. Tudo, absolutamente tudo, começa com um interrogatório, que é a arte de saber ouvir o paciente. Depois vem o exame físico, onde os nossos sentidos entram em campo. Daí para frente, a gente avança para os métodos complementares, exames de imagem, provas de função pulmonar e, claro, em alguns casos mais específicos, a broncoscopia. Cada passo se apoia no anterior, é uma construção. Agora, vamos focar no sintoma que mais traz o paciente ao consultório do pneumologista. Entender os detalhes, as nuances desse sintoma é crucial para qualquer diagnóstico na área. E essa é a pergunta-chave, né? O que de fato faz a pessoa levantar e procurar ajuda? Será que é a tosse, o catarro, ou tem alguma outra coisa, algo mais urgente que liga o alerta? Pois é, a resposta pode até surpreender. Não é a tosse, não. É a dispneia, a famosa sensação de falta de ar, que lidera as queixas nos serviços de pneumologia. É essa experiência de não conseguir respirar direito que funciona como principal alarme. Então, o que é exatamente a dispneia? A definição já diz tudo. É uma experiência subjetiva. Essa palavra é fundamental. É uma sensação de desconforto para respirar que muda demais de uma pessoa para outra. É influenciada por um monte de coisa, fisiologia, psicologia, até o contexto social. E aqui a gente vê como essa subjetividade aparece na prática. Isso é um clássico de consultório. O paciente chega com sinais claros de dificuldade para respirar, a gente vê que ele está mal. Mas, quando perguntado, ele diz: "Não, doutor, tô bem." Isso mostra perfeitamente porque a observação clínica atenta é tão importante. E aqui vai outra pérola da prática clínica. Aquela queixa de dor no pulmão. Bom, o pulmão em si não tem receptor de dor. Então essa frase é, na verdade, um convite para a gente investigar mais a fundo. Pode ser dor muscular de tanto tossir, pode ser dor na pleura, pode ser outra coisa. É um exemplo perfeito de como a semiologia ajuda a traduzir o que o paciente sente em um diagnóstico real. Ok, depois de ouvir o paciente, agora é hora de ouvir o corpo dele. E para isso, a auscultação é uma das nossas ferramentas mais antigas e, ao mesmo tempo, mais poderosas. Auscultar é basicamente interpretar os barulhos que o ar faz dentro do sistema respiratório. Por exemplo, os crepitantes, que parecem um atrito de cabelo, podem ser um sinal de líquido nos alvéolos. Já o sopro tubárico, um som mais agudo, pode indicar uma consolidação no pulmão. Cada som conta um pedacinho da história. Nenhum sinal, nenhum sintoma aparece sozinho. A grande habilidade clínica é justamente essa: juntar as peças desse quebra-cabeça, reconhecer os padrões que formam o que a gente chama de síndromes pleuropulmonares. E este quadro ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só a síndrome de condensação, bem típica de pneumonia. Na inspeção, a gente vê que a expansão do tórax diminuiu. Na palpação, as vibrações da voz estão mais fortes. Na percussão, o som é maciço. E na ausculta, a gente ouve o tal do sopro tubárico. Percebe? Todos os achados apontam para a mesma direção. E isso é o puro raciocínio clínico em ação. Para ficar mais fácil de visualizar, é basicamente isso que acontece. Uma parte do pulmão, que devia estar cheia de ar, fica preenchida com um líquido ou células. E aí ela se torna densa, condensada. E é essa mudança que altera completamente o jeito como o som e as vibrações passam pelo tórax. É isso que explica tudo o que a gente encontra no exame físico. O exame físico é a base de tudo, mas a gente não para por aí. A medicina moderna nos deu ferramentas muito poderosas para ir além, para confirmar as nossas suspeitas e ver o problema com muito mais detalhe.
Exames de imagem como a radiografia e principalmente a tomografia computadorizada são essenciais na pneumologia hoje em dia. Eles dão uma visão super detalhada da estrutura do pulmão, confirmando o que o exame físico sugeriu e muitas vezes mostrando coisas que a gente nem conseguiria perceber de outro jeito. Bom, e agora a gente chega num ponto crítico. A teoria é imensa, cheia de detalhes, mas a prática clínica tem as suas próprias regras. E esse é o grande desafio do dia a dia: o tempo. A gente precisa ser completo, mas ao mesmo tempo tem que ser eficiente. Então a grande questão é essa: como é que a gente aplica todo esse conhecimento que demanda tempo na realidade de uma clínica lotada? A resposta está em desenvolver um raciocínio clínico que seja rápido e direcionado, em saber exatamente quais perguntas fazer, quais manobras são mais importantes em cada caso. É a arte de equilibrar a teoria com a agilidade da prática. E essa é a reflexão que a gente deixa para fechar nossa análise de hoje.